Vocês estão prontos para receber a palavra de Deus? Eu quero que você abra a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. E nós vamos ler a partir do verso 16 até o 18. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do 16 ao 18. Não pretendo falar novidades nesse lugar hoje, especialmente para os da casa, mas espero ser um instrumento de Deus para despertar seu coração. Há momentos onde, por meio do ensino, nós ajudamos as pessoas a compreender princípios. Há momentos onde, por meio da pregação, a gente empurra elas a praticar aquilo que elas já conhecem. Eu espero combinar um pouco das duas coisas hoje, de pregação e ensino. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, de 16 a 18, diz: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Meu Deus, declaramos plena dependência no Senhor, na ação do Teu Espírito Santo nesse lugar. Nós oramos que não apenas a Tua palavra flua, provocando e despertando fé no coração do Teu povo, mas nós oramos por um ambiente profético, com a marca do sobrenatural. Declaramos que este é um ambiente de curas, de milagres, milagres de provisão, milagres de restauração familiar. Declaramos que este é um ambiente onde o destino profético de muitos será destravado. Declaramos que este é um ambiente de céus abertos e de intervenção angelical, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, o apóstolo Paulo fala sobre não desanimar. E de vez em quando eu digo, que um dia alguém me perguntou, é possível chegar a esse ponto de ser indesanimável? E de acordo com a declaração de Paulo, é possível viver acima do desânimo. E ele ainda diz, pelo contrário. O contrário de desanimar é você se manter muito animado. É a despeito de qualquer circunstância você se mover de forma diferenciada. Ele vai falar de uma tribulação que ele chama de leve e momentânea. Mas ele fala também de um peso de glória. E quando você tem de um lado a expressão peso e do outro a expressão leve, é porque Paulo está fazendo alusão à balança romana. Aquela onde o peso padrão estava num prato e no outro se colocava, até que se equilibrasse aquilo que você queria entender pelo padrão. Ele diz que tribulações não pesam no prato, são leves, porque são momentâneas. Mas do lado de lá tem um peso de glória que é eterno, não é momentâneo, não é passageiro, pesa mais. E ele começa a nos ensinar como descompensar essa balança. Quando os momentos de tribulação chegam, ele diz, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Há uma atitude que você pode, voluntária, intencionalmente, escolher, adotar no seu estilo de vida, é onde você coloca os seus olhos. Eu quero ter uma conversa sobre fé e eu quero intitular essa mensagem hoje de Olhos de Fé. Aos 15 anos de idade, cheio do Espírito Santo, meu coração gritava pelo sobrenatural. Encontrava dentro de mim, em algum lugar, encontrava assim aquela harmonia, aquele coro com grito de Gideão, que é feito das maravilhas que nos contaram nossos pais. Eu era aquele tipo de gente que eu amava ler história de avivamento, biografia dos homens e mulheres de Deus que tiveram experiências com o Senhor, mas eu dizia, Senhor, eu não quero viver só da história do passado e da história dos outros. Eu quero experimentar na minha vida aquilo que o Senhor pode. O Senhor não mudou, o Senhor ainda é o mesmo. Ainda que as experiências não sejam exatamente iguais, eu posso ter as minhas próprias, que outros também não vão ter, e eu tinha uma fome por isso. E eu fui muito despertado por um livro, que eu parei de contar quantas vezes eu li, na de número 17. Com certeza eu li mais de 20 vezes esse livro, chamado Vinho Novo é Melhor. É a biografia de um sul-africano chamado Robert Tom. E até hoje, a publicação de décadas da Editora Vida tem na contracapa a mesma chamada. Essa é a história de um homem que viu o invisível, acreditava no incrível e recebia o impossível. E eu lembro que um dia alguém falou, olha, parece que você tem uma fome por milagre, leia esse livro, e aquilo me provocou. E eu comecei, de alguma forma, buscar esse caminho. Eu sabia que as manifestações do Espírito Santo são essenciais na nossa vida e em certos ambientes, mas eu descobri
que quando você aprende a se mover em fé, você não depende de ter um ambiente profético, você não depende de ter uma pessoa ungida movendo nos dons, você pode acessar diretamente a fonte e trazer o sobrenatural para a sua vida. E eu sei que esse é um ambiente profético e do fluir dos dons, onde muita coisa vai acontecer. Mas você pode ver o da direita, receber, o da esquerda, receber, o da frente, receber, o de trás, receber, e você ficar se questionando, e comigo? Mas se não acontecer nesse ambiente, você pode sair daqui também com o coração não só cheio de fé, mas de entendimento de como você pode acessar o sobrenatural para si mesmo. Então eu comecei a aprender bem cedo a importância de andar em fé. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é sobre fé. Se você olhar, por exemplo, o verso 13, nós começamos a ler no 16. No 13 ele diz, tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei, também nós cremos e por isso também falamos. Há uma atitude correta, alinhada à ação do Espírito Santo, que é chamado nas Escrituras do Espírito da fé, que pode mudar completamente a minha e a sua caminhada. Mas nós precisamos entender o que é fé. Nós precisamos entender como ela opera. Porque muitas vezes nós estamos tentando crer sem saber exatamente o que é a fé. Eu já vi muito crente na hora da oração fazer cara de fé. É careta. Ele está orando, ele faz força, ele geme, de alguma forma ele tenta externar alguma coisa. Mas a verdade é que eu e você precisamos compreender exatamente o que é a fé e a natureza da fé. Em Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, nós temos uma das melhores definições de fé que a própria Escritura apresenta. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Você pode repetir comigo? Diga, convicção das coisas que não se veem. Em 2 Coríntios 5:7, o apóstolo diz, visto que andamos por fé e não por vista. Aliás, ele está falando isso logo depois, a gente lê os últimos versículos do capítulo 4, logo depois, ele vai de novo falar de fé, assim como falou antes. E diz, visto que andamos por fé e não por vista. Eu aprendi, baseado nessas declarações principais de fé, que a fé é um passo no escuro, que você não precisa enxergar nada. Mas à medida que o tempo passava e eu ia estudando a Bíblia, eu comecei a entender, eu falei, não, a fé não é um passo no escuro. A fé parece um passo no escuro para quem está nos assistindo dar o passo de fé. Quem dá o passo de fé sabe exatamente aonde está pisando. E ele enxerga o que os outros não estão enxergando. Então, se por um lado a Bíblia fala que fé é a convicção do que não se vê, por outro lado, eu e você precisamos entender o que a palavra de Deus diz a respeito de Moisés. Em Hebreus capítulo 11, verso 27, a Bíblia diz que Moisés ficou firme como quem vê o invisível. Ou seja, a fé, ela ignora a visão natural das coisas e ela tem a sua própria visão. É por isso que eu quero usar aqui a expressão olhos de fé. O apóstolo Paulo está falando de uma escolha, não atentando nós nas coisas que se veem com o olho natural, mas atentando naquelas que não se veem. A palavra atentar aqui, ela significa literalmente fixar os olhos, colocar, ajustar seu foco. Aliás, a NVI traduziu isso. Não fixando os olhos nas coisas que se veem, mas sim naquelas que não se veem. Ué, se não se veem, como é que nós fixamos os olhos? Não são os olhos naturais, são os olhos da fé. E eu e você precisamos entender exatamente como isso funciona. Porque muitas vezes as pessoas estão pensando, não, Deus está me chamando a não enxergar nada. Não, Deus está te chamando a enxergar algo diferente do que os seus olhos naturais veem. E essa é a natureza da obra da fé. A fé tem uma confissão, a fé tem obras, mas a fé também tem uma visão. E eu quero que você vá comigo para o livro de Gênesis, no capítulo 15. A Bíblia se refere várias vezes a Abraão como sendo o pai da fé. O Novo Testamento apresenta isso. Paulo, escrevendo aos Romanos, escrevendo aos Gálatas, ele vai falar a respeito de Abraão como pai da fé. Na verdade, em Romanos, no capítulo 4, ali nos versos 11 e 12, a Bíblia diz que Abraão deixou pegadas de fé, ou seja, um modelo para que eu e você possamos seguir. Então, Abraão, ele não apenas é uma boa referência. Nós podemos olhar para ele da perspectiva do Antigo Testamento e dizer que ele é a referência, e não apenas uma boa referência sobre o que é andar em fé. E a Bíblia nos mostra um momento onde Deus fala com Abraão. Abraão tinha uma promessa. O tempo está passando e as coisas não estão acontecendo. Quantos já descobriram que a maior parte das promessas de Deus não são instantaneamente cumpridas? Quem já percebeu na prática? E a Bíblia começa, Gênesis capítulo 15, a partir do verso 1, dizendo assim, depois desses acontecimentos,
A palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo, não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Verso 2, Abrão respondeu, Senhor Deus, que me darás, se continuo sem filhos? Tipo, o que o Senhor falou não cumpriu ainda. E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Então, Abraão continuou, tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eis que a palavra do Senhor veio a ele. Diga comigo, a palavra do Senhor veio a ele. Gente, o fundamento da fé é a palavra de Deus. Romanos 10:17 diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Tem muito crente frustrado, dizendo, eu tentei crer, mas ele inventou o que ele queria crer. Ele não teve uma fé despertada pela palavra de Deus. Nem pela palavra escrita e nem tampouco, às vezes, por uma palavra específica, personalizada, profética, como a que Deus trouxe para Abraão. Abraão não tinha uma Bíblia na mão para ler. Mas quando a palavra de Deus vem a ele, qual era? Verso 4. Eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo, este não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. E a partir do momento que Deus dá essa palavra, olha a didática que Deus aplica com Abraão. Verso 5, então o Senhor levou para fora e disse, olhe para os céus, conte as estrelas, se puder contá-las, e disse, assim será a sua posteridade. E o verso seguinte diz, Abraão creu no Senhor, isso lhe foi atribuído por justiça. Durante muito tempo esse texto me gerou uma crise, porque eu pensava, se a fé é a convicção do que não se vê, por que é que Deus está tentando colocar uma imagem diante de Abraão? Por que Deus diz, sai da tenda contar as estrelas, se é que você pode contá-las? E durante muito tempo eu pensava, bom, Deus quer trazer um paralelo de que assim como ele está vendo isso, ele pode vislumbrar outra coisa. E demorou muito para eu perceber um detalhe. E eu quero que você olhe comigo a sequência. O verso 6 diz que Abraão creu no Senhor, isso lhe foi atribuído por justiça. Deus continua falando, verso 7, o Senhor diz também, eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos caldeus, para lhe dar essa terra como herança. Mas Abraão perguntou ao Senhor, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu, traga-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Quando você só lê o verso 9, pode parecer que Deus está pedindo só um sacrifício. Quando você lê o verso 10, você entende que o que está acontecendo aqui, na cultura dos povos antigos do Oriente, é um ritual de aliança. Olha o que diz o verso 10. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades uma diante das outras. Esse é o detalhe, cortar pelo meio, colocar as metades uma diante da outra. Em Jeremias 34:18, Deus diz assim, farei com os homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram diante de mim, o mesmo que eles fizeram com o bezerro que cortaram ao meio para passar entre as duas partes. Quando você vê o profeta Jeremias falando da parte de Deus, o rito de aliança, Deus está dizendo, eles cortaram, andaram entre as partes e não cumpriram, eu vou fazer com eles a mesma coisa. Eu vou romper a minha aliança porque eles não sustentaram a deles. Evidente que isso era um rito de aliança. Então, o verso continua e diz assim, as aves, porém, não cortou pelo meio. 11, aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ele está tentando preservar o cenário e ele diz, eu vou entrar numa aliança com Deus nesse lugar. Agora olha o verso 12. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Daqui para frente Deus vai falar sobre o futuro. Como a descendência dele iria peregrinar na terra do Egito, como levariam 400 anos numa condição até mesmo de escravidão para depois saírem. Mas eu quero chamar a sua atenção para o início do verso 12. Quando foi que um profundo sono caiu sobre Abraão? O que está escrito aí? Ao pôr do sol. Significa que Abraão está cortando os animais, colocando diante de Deus durante o dia. Não anoiteceu ainda. Aliás, depois que escureciam, eles não tinham muita atividade. Isso significa o quê? Que pouco tempo antes, quando Deus está dizendo para Abraão, sai da sua tenda, olha as estrelas do céu, é dia e não noite. Quando ele sai, não tem estrelas se vêem com os olhos naturais. Mas ele sabe, pela lembrança da noite, que as estrelas aparecem até em lugares certos. Deus está dizendo, olha as estrelas. Deus está ensinando Abraão a andar em fé. Ele está dizendo, você pode enxergar o que ninguém está enxergando. Eu estou te dando uma palavra. Nesse momento você está enroscado na realidade natural. Eu não tenho descendentes. O meu herdeiro será o meu escravo. Deus diz, não, eu tenho te prometido um descendente. Você terá um descendente. Essa descendência vai multiplicar. Enxergue o que eu estou falando.
Olhos de fé significa você visualizar a materialização da promessa antes de que aquilo que Deus prometeu tenha se concretizado. Normalmente nós não vamos entrar no lugar daquilo que Deus tem falado se não passarmos por esse processo. É bonito olhar para Abraão e chamá-lo de o pai da fé. Mas como eu disse, Romanos 4,12 diz que ele deixou pegadas de fé. E há momentos onde eu e você vamos ter que sair de dia da nossa tenda. A ideia é sair da tenda, todo mundo imagina, de noite está dormindo. Mas às vezes o sol durante o dia era tão insuportável que eles precisavam de abrigo e de sombra. Alguém outro dia falou, mas a conversa pode ter começado de manhã, porque essa turma acordava antes do nascer do sol. Eu falei, é verdade. Mas não há nada no texto que deixe isso explícito. E toda a dinâmica me faz acreditar em algo que eu não preciso pregar como doutrina. O que aconteceu com Abraão pode ser só um exemplo. A gente pode tratar isso como possibilidade. Mas quando você olha para as Escrituras, é um fato. Nós precisamos aprender a enxergar aquilo que Deus falou e ainda não se materializou. E normalmente você enxerga primeiro para materializar depois. Qual era a crise de Tomé? Tomé está dizendo, se eu não ver a marca dos cravos, se eu não colocar a mão, eu não creio. Jesus aparece depois, diz Tomé, bem-aventurados que não viram e creram, porque a crença não depende da vista. E eu e você somos chamados a esse lugar de bem-aventurança, que a gente não precisa tocar primeiro uma promessa cumprida. Nós podemos vislumbrar antes, nós podemos crer antes e cooperar com Deus, gerando, gestando, até dar à luz o cumprimento daquela promessa. Nós somos chamados a andar em fé, e isso é um privilégio. Alguns acham complicado. Eu acho emocionante poder cooperar com Deus. Eu acho emocionante poder andar de mãos dadas com Ele, vendo histórias após histórias, onde eu e você podemos mudar as circunstâncias. Agora, o que eu e você vamos precisar entender? A fé tem uma visão. Quando a Bíblia fala do próprio Abraão, vamos lá para Romanos, a releitura que o apóstolo Paulo faz a respeito do patriarca. Romanos capítulo 4, de 19 a 21. Começar no 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu. Diga comigo, esperando contra a esperança. Creu. Não, vamos botar vontade nesse creu aí, gente. Esperando contra a esperança. Creu. Para vir a ser o pai, não só de uma pessoa, não só de um herdeiro, pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. A fé, ela se fundamenta numa palavra de Deus, lembre disso. E o 19 diz, e sem enfraquecer na fé, levou em conta seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Abraão olhava para o seu corpo e o corpo dizia, já era, você não tem condições. Quando era novo já não pôde, porque sua mulher era estéril. Agora que você também tem um problema, está esperando algo acontecer. Abraão não ignora essa realidade. Ele não está dizendo isso aqui é mentira. Mas eles se apegam à verdade que é muito maior. Mas eu tenho a palavra de Deus. E uma promessa de Deus é o suficiente para mudar todas as coisas. Há sempre um intervalo entre a promessa de Deus e o seu cumprimento. Alguns às vezes não sabem lidar com a dinâmica do intervalo e enfraquece. A Bíblia diz que em vez de enfraquecer, ele se fortaleceu. Como? Dando glória a Deus. Eu acho que cada vez que ele olhava demais no espelho e as coisas começavam a dizer não dá, ele entrava naquele lugar de adoração. Senhor, eu quero te louvar porque o Senhor é o Deus quando promete, cumpre. O Senhor não pode mentir. A tua palavra é poderosa. Para o Senhor não há impossíveis. E de alguma forma, quando a carne está gritando, olha para a circunstância, o lugar que vai te desanimar, o Espírito dele estava dizendo, não deixe sua fé enfraquecer. Olhe para Deus, olhe para aquele que é fiel, olhe para aquele que cumpre a sua promessa. E essa dinâmica toda nos é apresentada para inspirar a mim e a você, querido, a agir da mesma forma. Só que não está apenas para que a gente saiba quem foi Abraão. A minha e a sua vida precisa ser inspirada por isso. Desde a minha adolescência eu comecei a tomar decisões de confiar em Deus, mas principalmente em momentos onde tinha uma palavra de Deus. Isso não significa que em qualquer coisa, não, eu vou crer que vai ser do meu jeito. Eu tive uma experiência interessante, acredito que isso aconteceu em 2011, talvez 2012. Chega uma época da vida que a gente já não lembra o ano. Fica que nem aquelas pesquisas eleitorais, com um percentual de 2 para mais, de 2 para menos. Então, vamos jogar entre 2010 a 2013. Eu acho que foi 2012. Kelly e eu tínhamos nos proposto a fazer uma viagem para a Índia, né? E
estaríamos participando de uma viagem missionária com o intuito de apoiar um projeto missionário. Mas eu lembro que era um momento assim, de muito desafio. Nós estávamos numa época que era, na nossa vida, muito mais de semeadura do que colheita. E eu lembro que estava assim, já uns 40 dias para a viagem. E eu não tinha ideia de onde poderia ter recurso para fazer aquela viagem. Nós faríamos a viagem no mês de agosto, né? Para chegar à Índia, a gente tinha que ter conexões pela Europa, né? Agosto, julho, agosto, é verão, tanto na América como na Europa, é alta temporada, tudo caro. Eu lembro que na época, né, essas passagens, minha e da Kelly, davam assim, para não dizer R$8.500, era alguma coisa, R$8.496. Eu lembro que um dia um missionário entra em contato comigo lá da Índia e diz, cara, ainda não planejei as coisas, porque eu estou esperando você emitir a passagem. Eu falei, então, eu não sei se eu posso ir. Ele falou, por que não? Eu falei, cara, até agora eu não tenho a menor condição de emitir a passagem, eu não sei como vai ser isso. Eu lembro que do outro lado ele falou, se você me disser que tem uma palavra de Deus para não vir, eu respeito e desmarco. Agora, se você não tem uma palavra de Deus para não vir, não me venha com essa conversa mole, porque você é um homem de fé. Você me inspirou a vida inteira com história e testemunho de fé. Então não venha com essa de... E eu fiquei com raiva do jeito que ele falou comigo. Eu já estou me dispondo aí, estou bancando tudo. E o camarada ainda vem me dar de dedo. E eu fui orar de raiva. Senhor, estou aqui só para dizer. E aí? Mais quase que pedindo, me dá uma palavra para eu não ir. O Espírito Santo falou assim, eu coloquei no seu coração fazer a viagem. Não há motivo para que você desista. Falei, então manda o recurso primeiro. Quando eu falei isso, o Senhor falou, essa ideia de ter primeiro e gastar depois é muito boa e sábia. E você vai continuar usando isso na sua vida financeira pessoal. Ele falou, mas quando eu te mando fazer algo, você obedece. Você não estabelece o padrão e as normas. Eu entendi na hora. Falei, o Senhor está mandando eu ir? A responsabilidade é sua. Gente, eu não consigo explicar a fé. Eu brinco que a fé é um surto. Porque de repente não tem razão que te segura mais. Eu simplesmente passei a mão no telefone, na época acionei uma agência, falei, pode emitir as passagens. E eu dei o cartão de crédito pensando, como é que vamos fazer isso? A gente resolve depois. Gente, eu lembro até hoje, sexta 13 de junho. Sexta-feira seguinte, dia 20 de junho, estava pregando em outro estado, e uma pessoa me procura no final da reunião e diz, pastor, eu te acompanho muito, mas é a primeira vez que te acompanho à distância que eu venho te ouvir pessoalmente. Mas ele falou, na verdade, não vim aqui apenas para te ouvir. Eu viajei uma boa distância, apesar do senhor estar no meu estado, porque Deus me incomodou com algo. Ele me disse, senhor, tem uma viagem para fazer, e que era para eu cooperar com o senhor nisso. Quando ele está falando, já dentro de mim um sorriso, eu penso, mais uns 10 desses está resolvido. Ele falou, mas eu não tinha o dinheiro comigo para te entregar agora. O senhor se importaria de me dar os dados bancários? Eu, na hora, falei, claro, que banco o irmão prefere? Teve uma época da nossa vida, gente, não tinha PIX, gente, não tinha TED, a gente tinha que ter conta em tudo quanto é banco para facilitar e não perder o momento. Eu olhei para ele e falei, que banco você prefere? Diz, banco tal seria melhor, está aqui, agência tal, número tal. Ele deixou o contato, o telefone dele comigo, voltei. Preguei isso na sexta-noite, sábado já estava de volta, os cultos de domingo na nossa igreja. Segunda-feira de manhã, normalmente, período ali, bem antes do almoço, é quando eu tinha sempre meu momento de organização financeira semanal. E quando eu acesso a conta, eu vejo um depósito de R$8.490. Aí eu vou conferir o código da agência onde entrou, era a cidade onde aquele camarada disse. Eu comecei a rir alto. Minha esposa falou o que foi. Falei, as passagens da Índia estão pagas. Ela, como assim? Falei, entrou um depósito de R$8.490. Falei, faltou R$6, nós só vamos pagar R$6. Meus filhos estavam voltando da escola e Israel viu isso na hora de entrar e falou, pai, deixa que os 6 eu pago. Para que ele veio com o dinheiro, eu falei, filho, dá 5 para o papai dizer que pagou pagou alguma coisa. Eu estava falando isso, o telefone toca. Quando o telefone toca, eu atendo, era o irmão da tal cidade. Ele falou, pastor, o senhor já olhou a conta? Eu falei, já olhei. Ele falou assim, eu estou te ligando porque eu estou curioso. Eu falei, curioso com o quê? Ele falou, acertei o valor? Eu quero saber se Deus realmente falou comigo. Eu falei, na verdade, morreu por 6. Era 496. Eu falei, a próxima Deus... Porque ele falou, Deus me disse não chegava em 8.500. Eu falei, a próxima vez que Deus falar que não chega, arredonda para cima, filho, 8.499. Eu fui tirar onda sem esperar o que vinha. Ele falou, pastor, devem ter te informado
que na venda dos seus livros ficou um troco de R$10, que não era de compra de livro, que era uma oferta para o ministério. Falei, me avisaram. Ele falou, 10 é meu, minha margem estava ali. Eu posso passar o dia te contando histórias de ver circunstâncias sendo mudadas em algum momento onde você diz, eu não olho para a circunstância, eu vou olhar para aquele que tem falado, que tem prometido, que é fiel, que tem o poder de fazer o que ele quiser. Quando eu desliguei aquele telefone e emiti a passagem, falei para Deus, eu não te ajudo, se puder eu te atrapalho. Falei, eu podia lançar um desafio na igreja, eu tenho vários irmãos que cooperariam comigo. Eu falei, eu não conto essa história para ninguém, eu não vou deixar que ninguém fique sabendo que eu preciso, e se eu puder, eu ainda atrapalho. Porque a fé, ela entra num lugar de convicção. Deus fará. A emoção é que você nunca sabe como e quando. E toda hora tem uma surpresa. Gente, eu acho emocionante andar por fé. Mas quando eu e você entendemos que a fé tem uma visão, isso faz toda a diferença. Você lembra de Números 13 e 14? 12 espias são enviados para observar a terra da promessa. 10 deles voltam com um péssimo relatório, porque eles estavam olhando só a circunstância. A terra é boa, realmente mana leite e mel. Mas, e aí vem a reticência, mas tem gigante. Eles habitam em cidades fortificadas. As cidades fortificadas estão nos altos dos montes. Traduzindo, a terra é boa, mas é impossível a gente acessá-la. Ué, se nós temos uma promessa, como que seria impossível? Josué e Caleb batem o pé do outro lado e diz, conversa é essa? Ausentou-se deles, falando do gigante, a sua defesa, a sua segurança, o Senhor está conosco, nós vamos consumi-los como pão. Gente, uma geração inteira, a Bíblia diz, eram 600 mil homens de guerra, de 20 anos de idade para cima, que puxavam da espada alistado no exército. 600 mil homens, só 2 dessa geração inteira entraram na terra prometida, Josué e Caleb. A promessa não era só para os 2, era para todo mundo. Só que Hebreus 3,19 explica, vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. A incredulidade, ela anula a concretização da promessa de Deus na vida de qualquer um de nós. Nós precisamos entender que ter uma palavra de Deus não significa que você espera sentado, você interage, você crê, você coopera, você participa. Foi o que Deus disse para o próprio Abraão, Gênesis 18:19. O Senhor diz, eu escolhi para que Ele ordene sua casa, seus filhos depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão que tem falado a seu respeito. Deus está dizendo, eu prometi sim, eu vou cumprir sim, mas você, Abraão, vai ter que fazer a sua parte, porque Deus não costuma trabalhar sozinho. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 18, de acordo com as profecias que foram ditas a teu respeito, o combate firmado nelas, o bom combate. Como é que você luta por isso? Você tem um posicionamento, dizer, Deus falou, eu vou crer, eu vou cooperar com Deus. Quando as circunstâncias me apresentarem um cenário diferente, eu me recuso a fixar os olhos nisso, eu vou colocar os olhos naquilo que Deus prometeu. E essa é a forma de você cooperar e lutar junto com Deus para mudar as circunstâncias. Aqueles únicos 2, em vez de enxergar o tamanho do gigante, em vez de enxergar a cidade fortificada no alto dos montes, eles estão enxergando a materialização da promessa. Se do lado de lá tem um inimigo maior, a vitória vai ser ainda maior. Deus está conosco, o que Ele falou vai acontecer. Eles estavam colocando os olhos onde? No cumprimento da promessa. De novo eu repito, gente, não quer dizer que a gente toda hora decide o que quer crer por nós mesmos. Ou precisamos andar em cima daquilo que Deus, pela sua palavra, tem dito de uma maneira clara, que serve para todos nós. Ou há momentos onde nós vamos precisar da clara liderança do Espírito Santo. É por isso que nós precisamos cultivar intimidade com Ele. Eu me lembro de uma situação, quando ainda morava em Guarapuava, e eu já saí de lá há 23 anos, então vamos falar de 25 anos para mais. Eu tinha recebido um convite para pregar num determinado lugar. Existe um texto bíblico que, para nós, é um norte muito claro. Paulo diz, ninguém vai à guerra à própria custa. A gente nunca deixa ninguém que vem nos servir bancar as suas despesas. Tem que ter uma situação de uma palavra de Deus muito específica. Eu não tinha a menor condição de bancar a viagem, nem para passeio, quer dizer, ficar saindo atender os outros. Eu sabia que quando chegasse lá, eles iriam me reembolsar as despesas. Só que eu não tive coragem de dizer para o pastor que me chamou que eu não tinha dinheiro para ir. Eu fiquei com vergonha. Era um momento de desafio nosso, financeiro, pessoal. Tínhamos dado alguns passos que envolviam alguns sacrifícios. E eu tinha decidido, pelo bem das minhas economias, não trabalhar com crédito.
Então não tinha naquele momento de aperto, tinha cartão de crédito, tinha cheque especial, tinha nenhum tipo de crédito. E eu fiquei com vergonha, e eu comecei a orar e falei, Deus, eu podia ter falado com esse homem, mas eu fiquei com vergonha e ainda estou com vergonha. Não tenho coragem de ligar e pedir para ele dar o reembolso da despesa antes de eu ter a despesa. Eu falei, eu prefiro confiar no Senhor. Eu estou fazendo a sua obra, eu não estou indo para passeio, eu conto com a sua provisão. E eu comecei a orar. Os dias foram passando, nada acontecia. As semanas foram passando, nada acontecia. O dia da viagem está chegando. E eu lembro que minha esposa falou, e aí, como será? Era o domingo, minha viagem era na quinta. Eu falei, amor, até esse domingo, eu estava esperando que alguma coisa acontecesse sozinho. A partir de agora, de hoje até o almoço da quinta-feira, eu vou esperar que Deus use alguma pessoa, alguma situação fora do contexto. Ela falou, se não acontecer, você vai ligar? Eu falei, não. Se não acontecer, eu entendo que Deus vai usar alguma pessoa de outro lugar. Mas eu me recuso a ligar. Eu escolhi confiar em Deus, mas eu tenho uma convicção sobre isso diferente de outros momentos. Parece que eu sei que era exatamente o que eu tinha de fazer. Eu lembro que no almoço da quinta-feira ela diz, e aí? Alguma coisa aconteceu? Eu falei, ainda não. Aí disse, como é que vai ser? Eu falei, eu vou te deixar na escola, eu trabalhava numa escola no período da tarde, e a hora que eu te deixar, eu já vou para o caixa eletrônico. E eu só saí de lá com o dinheiro. Eu lembro que eu cheguei no banco mais ou menos 1h30, tirei o saldo, 0. A gente brinca que hoje em dia só estar zerado no banco já é prosperidade. Não estando devedor, mas não resolvia meu problema. Falei para Deus, eu vou te dar um tempinho mais, porque eu tenho que resolver umas coisas antes da viagem, daqui a pouco eu volto. Voltei 2 horas, voltei 2h30. Quando cheguei ali já perto das 3, falei para Deus, nem saio mais. Quando estava dando perto de 3 horas, perguntei para um funcionário do banco, falei, paga para ficar tirando saldo impresso aqui? Falei, saldo não, extrato sim. Porque eu já estava com um calhamaço de saldo. Eu guardei isso um tempão, toda hora eu consultava. Na época não tínhamos a possibilidade de visualizar isso online. Aí o camarada olha para mim e fala, mas de onde vem o dinheiro que você está esperando? Eu penso, bicho enxerido, o que ele tem a ver com isso? Acho que ele viu assim minha reação, linguagem corporal, que ele falou, não, é porque dependendo da cidade de onde vem, no interior os bancos fecham às 3 e não às 4. Então talvez eu não receba mais dinheiro. Eu falei, fica tranquilo que o dinheiro chega hoje. Eu não fazia ideia. Eu falei, como é que eu vou explicar para ele que eu não sei de onde vem o dinheiro? Gente, 10 em 10 minutos eu tirando o saldo, zerado. Quando faltava 1 minuto para as 4. E eu tirei o saldo, zerado. Falei para Deus, agora é um atrás do outro, já que não paga mesmo. Quando eu tirei o próximo, e eu me arrependo de não ter guardado isso. Durante muito tempo ficou, mas de repente, quando te dá aquelas manias de não ser acumulador e limpar, eu acabei jogando muito papel fora, e eu joguei esse troféu junto, porque eu tinha aquele calhamação. 4 horas, 0 minuto, 22 ou 23 segundos. O valor exato que eu precisava para viajar, tinha acabado de entrar. Eu peguei o cartão, saquei o dinheiro, e antes de sair, ainda mostrei para o funcionário, assobiando um Deus é fiel. Sabe? Mas o interessante é quando eu voltei da viagem, eu fiquei curioso, de onde veio esse dinheiro? Então, na época, a gente não tinha esse acesso online. Fui na agência bancária e pedi a um funcionário, falei, eu preciso muito saber de onde vem o dinheiro que entrou na minha conta. Pelo menos a procedência. Aí a pessoa falou, eu vou dar uma olhada aqui no seu extrato, falou, olha, esse código é da cidade de tal, é uma cidade, né, de interior pequena, de um estado onde eu tinha pregado. Eu pensei, eu só passei lá uma única vez, só tive lá uma vez, não conheço mais ninguém. Ninguém tem meu número de conta. Peguei, liguei para o pastor onde eu tinha pregado lá. Falei, por acaso, você fez um depósito na minha conta semana passada? Ele falou, fiz, mas não esperava que você descobrisse que fosse eu. Eu falei, por que não? Ele falou, pastor, eu fiquei com vergonha. Aconteceu uma coisa aqui interessante. Eu tenho um horário de almoço muito apertado, e como a minha casa é bem próximo do lugar de trabalho, eu vou almoçar em casa, mas o tempo é muito curto. A hora que eu entrei, passei na frente da escrivaninha do meu escritório, o Espírito Santo falou comigo, vá fazer uma faxina naquelas gavetas. Eu falei, senhor, eu mal tenho tempo. E o Espírito Santo dizia, vá fazer isso agora. Eu comecei a tirar aqueles papéis que você olha, o que está aqui, não precisa. Daqui a pouco eu olho uma folha com o controle do material de venda dos seus livros, de 1 ano atrás. Acho que era mais de 1 ano. O que isso ainda está fazendo aqui? Já foi 1 ano de subir a veio. Amassei e joguei no lixo. Quando joguei no lixo, o Espírito Santo falou, pega.
refaça todas as contas. Ele falou, e quando eu fiz as contas, eu descobri que nós fizemos um acerto errado e faltou o dinheiro. E eu fiquei com vergonha de te ligar um ano depois e contar a história. Eu pensei, só vou pagar e fica tudo certo. Como é que o senhor descobriu que fui eu? Eu falei, esse é um outro passo. Deixa eu te fazer outra pergunta. Na sua cidade o banco não fecha às 3? É uma cidade pequenininha. Ele falou, fecha. Eu falei, que hora você foi fazer esse depósito? Ele falou, pastor, eu fui ali antes da 1 mesmo. Eu falei, você fez no caixa eletrônico? Ele falou, não, eu tenho um amigo que é funcionário do banco e eu deixei com ele para ele fazer. Mas ele provavelmente deve ter feito isso depois que fechou o banco. Eu falei, ele fez depois que fechou o banco. Pô, como é que você sabe? Eu falei, porque eu estava plantado do lado do caixa eletrônica desde a hora do almoço, com a convicção de que na hora do almoço Deus resolveria o meu problema. E aquilo não se resolveu até as 4 horas. Quando eu contei, ele ria. Eu falei, a próxima vez que Deus te depositar um dinheiro, vá na boca do caixa, não seja preguiçoso. Aí eu contei para ele como eu tinha descoberto. Eu posso passar horas contando história atrás de histórias, de como temos visto Deus mudar circunstâncias. E sabe, nós precisamos tomar uma decisão de viver no sobrenatural. Eu vou repetir, eu amo ambientes como esse, coisas extraordinárias vão acontecer nessa conferência. Mas você não precisa disso para ter milagre. Isso aqui é um plus, é um algo mais, cada um de nós tem acesso direto. Cada um de nós pode acessar a Deus por meio do nome de Jesus. Eu fico doido, às vezes, com o pastor, alguém chega, pastor, o senhor pode orar por mim? Porque eu sou o mais chegado do homem lá de cima. Falei, pronto, agora temos outros mediadores além de Jesus. Gente, cada um de nós, pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, pode entrar com ousadia no Santo dos Santos. Nós podemos orar e ser ouvidos. Você sabe o que significa orar em nome de Jesus? Você está agindo sob procuração. Quando você ora em nome dele, é como se fosse ele orando. Você está orando debaixo da procuração dele. Você o representa, é como se fosse ele orando. Agora, quando Jesus está para ressuscitar Lázaro, você lembra qual a oração que ele fez lá em João 11? Pai, graças te dou, porque sempre me ouvis. Eu penso, peraí, se Deus sempre ouve Jesus, e quando eu estou orando no nome dele, é como se ele está orando, como é que eu não vou ser ouvido? O problema de alguns de nós, que a gente fica terceirizando, dizendo, isso é para alguns poucos privilegiados. Não, meu querido, é para quem tem fé. Agora, você vai ter que fortalecer a sua fé, você vai ter que aprender a andar em fé. E sabe, tem crente que reclama, pai, apareceu o problema, apareceu isso. Eu digo, gente, talvez tenha sido um longo treino de caminhar em fé. Mas cada vez surge um problema, eu fico pensando, é mais uma chance de ver milagre, é mais uma oportunidade de ver o dedo de Deus, é mais história por currículo de fé. Nós precisamos aprender a acessar o sobrenatural. Quem está entendendo, diga amém. Então deixe-me dizer, nós falamos que a fé é a convicção do que não se vê, mas ela também tem uma visão. Deixa eu tentar te explicar como a fé opera. Abra sua Bíblia comigo, no 2º livro de Reis, no capítulo 6. Eu quero que você leia comigo do verso 15 ao 17. Enquanto você localiza o texto, me deixa dar um pano de fundo. O rei da Síria, que estava em guerra contra Israel, preparou algumas armadilhas contra o exército de Israel. Várias vezes o profeta Eliseu chegou para o rei de Israel e disse, não passe em tal e tal lugar, porque o rei da Síria colocou armadilhas diante de você. Ele ia lá, enviava alguns espiões, reconhecia emboscada e escapava. A Bíblia diz que isso não aconteceu nem 2 nem 3 vezes, ou seja, várias. Daqui a pouco, o rei da Síria tem uma reunião de cúpula com seus oficiais e diz, quem é o delator? Quem que está dando com a língua nos dentes? Quem que está entregando nossos planos para o rei de Israel? Porque não há chance dele escapar de tudo aquilo que a gente está preparando contra ele. Imagina um oficial levantando a mão e dizer, é que eles têm algo lá que o senhor não tem aqui. É um profeta. Esse homem sabe as palavras que você fala no seu quarto de dormir. É ele que está contando. O rei diz, quem é o homem? Diz, é um tal de profeta Eliseu. Descubra onde está. Alguém chega e diz, está em Dotã. E diz, o problema é um homem. Vamos capturar um homem. Um exército inteiro cerca a cidade de Dotã à noite. E amanhece nessas condições. Verso 15 de 2º Reis 6. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu, ai meu senhor, que faremos? Eu brinco que isso aqui é a reprodução exata do monte de crentes quando tem problema. Corre para o líder de célula, corre para o discipulador, corre para o... O que nós vamos fazer? Verso 16, ele respondeu, não tenha medo. A tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, o pastor Luciano Subirá, versão interior de Minas com Goiás, diz que a resposta dele é, calma rapá. Não é nem rapaz, é rapá. Calma rapá.
Ele diz, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Eu imagino o moço do Eliseu olhando em volta, a cidade cercada, aquele monte de gente. Ele olha para o Eliseu, 1, 2, 2, 1. Aquela declaração de Eliseu não faz o menor sentido, porque Eliseu não está falando aquilo baseado nos olhos naturais. Eliseu está falando aquilo baseado no entendimento do plano espiritual. Verso 17. Eliseu orou e disse, Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. Que olhos? Os olhos naturais estavam vendo bem, é por isso que ele estava apavorado com o problema. Ele não estava olhando pelos olhos naturais. A Bíblia diz assim, o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo ao redor de Eliseu. Era anjo para tudo quanto é lado. Aí ele vê um exército de verdade. Meu amigo, eu não sei como você agiria. Eu gosto de ler a Bíblia e colocando lá dentro da história, me imaginando no lugar desse moço. Nessa hora, enxergando esse exército celestial, eu ficaria macho, valente. Eu já me imaginava até provocando os caras, dando de língua. Vem agora. Agora, o que é que eu e você precisamos entender? Quando o moço vem falando que viu o problema, ele está mentindo? Não. Quando Eliseu diz, ei, fica tranquilo, porque em maior número são os que estão conosco do que os que estão com ele, Eliseu está mentindo? Não. Cada um está falando a verdade, mas cada um está falando a verdade de uma dimensão. O moço vem com a realidade de uma dimensão natural. Eliseu responde falando de uma dimensão espiritual. Em Hebreus, no capítulo 11, no verso 3, a Escritura fala com toda a clareza a respeito de fé. Aliás, eu acho impressionante como tem muita gente querendo andar em fé, estudando pouco o que a Bíblia diz sobre fé. Mas no verso 3 a Bíblia diz, pela fé entendemos que os mundos, algumas traduções apresentam universo. Mas a palavra no grego ali não é cosmos, que é a palavra traduzida para o universo. A palavra ali é aionos, dimensões. Por isso, várias traduções optaram pela expressão os mundos. Foram criados pela palavra de Deus. Agora, preste atenção. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Os mundos foram criados. Mundo espiritual, mundo natural. Agora, mundo espiritual vem primeiro. Mundo natural vem depois. Tudo que existe e é visível aos nossos olhos foi criado a partir do que é invisível. Isso significa o quê? Que o mundo invisível é mais real do que o natural, porque foi ele que deu origem ao natural. O problema é porque está fora da dimensão dos sentidos, a gente não toma consciência da realidade dele. E aqui está o nosso problema. Eu já vi muito pregador de fé tentando encorajar as pessoas, mas às vezes usando uma nomenclatura, uma linguagem errada. Essa enfermidade no seu corpo não é verdade, é mentira, porque a Bíblia diz outra coisa. Imagina o cara lá, mentira o quê? Está doendo. Eu que estou sentindo. Como que é mentira? Não é que é mentira, mas é uma realidade natural. Agora, essa é a única realidade a qual você está confinado a conviver? Não. Você tem uma outra realidade no plano espiritual, que são promessas de Deus. Eu sou o Senhor que te sara. Você tem declarações no plano espiritual que não precisam necessariamente estar em linha com o natural. Então, no livro de Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Ele não está com isso querendo dizer que a realidade natural é mentirosa. Mas entre a natural e a de Deus, ele está dizendo, eu deixo a de Deus prevalecer, porque a realidade do plano espiritual, ela pode entrar e mudar o mundo natural. Agora, a realidade do mundo natural, ela não muda o espiritual. Às vezes ela nos bloqueia, ela nos impede de acessar, mas não muda a realidade do lado de lá. Então, olha o que Paulo estava falando em 2 Coríntios, o texto que nós lemos. Não fixando os olhos nas coisas que se veem, mas sim nas que não se veem. Ele diz, as que se veem são passageiras. Qualquer circunstância natural, gente, é sujeita a mudança, é temporal. Outra tradução, inclusive, diz isso, são temporais. Hoje você pode estar mais quebrado que arroz de terceira. Naquele estado se chama a mulher de meu bem, o banco confisca, de tão endividado. Amanhã você pode estar testemunhando como virou o jogo, virou a mesa e está nadando de braçada na provisão. Porque as circunstâncias mudam. Hoje você pode estar lutando com a condição de enfermidade, amanhã você pode estar testemunhando sua cura e restauração física. Hoje você pode estar diante de um problema familiar e amanhã você pode estar contando a história de como Deus mudou isso tudo. Porque as circunstâncias mudam. Mas o inverso também é verdadeiro. Hoje tu pode estar nadando na grana e amanhã vai estar tendo que lidar com a escassez.
Hoje você pode estar bem de saúde, amanhã vai estar numa batalha, né, buscando recuperação dela. Hoje a família pode estar bem, uma crise pode estar instalada amanhã. Porque qualquer circunstância, boa ou ruim, é transitória. Mas se ela é transitória, de ruim pode melhorar, se de melhor pode piorar, também pode depois inverter de novo. Isso aqui é instável. Agora, no plano espiritual, nós temos verdades absolutas. Porque aquilo que Deus fala aquilo que Deus fala não muda. Então, qual é o grande segredo da operação da fé? Eu gosto de dizer que a fé é uma espécie de portal entre os dois mundos. E aí você está aqui no mundo natural. E você, em vez de começar a olhar só essa realidade, você ativa a fé. E pela fé um portal se abre. E você começa a enxergar a realidade do lado de lá. Mas a fé não te dá apenas a capacidade de enxergar além do portal. Ela te permite passar pelo portal, agarrar a realidade do plano espiritual do lado de cá, trazê-la pelo portal e suplementar sobre o natural e mudar a realidade do reino natural. Aquele moço chega e diz, a situação está ruim. Eliseu diz, para você que só está vendo natural. E aí Eliseu diz, Senhor, abre os olhos desse menino. Ele nunca vai entender se ele não vê aquilo que eu estou vendo. Deixa eu te dizer, pessoas que mudam realidade são pessoas que enxergam o que os outros não estão enxergando. Agora, nós precisamos estar afinados com Deus. Seja olhar para a palavra no momento de crise, ou seja, buscar de Deus uma palavra e uma direção no momento de crise, porque isso será o fundamento da nossa fé. A gente não vê milagre, é pelo que você fala, eu quero viver milagre hoje, eu decido viver milagre hoje. Não, tem algo que impulsiona a sua fé, é uma palavra de Deus. Então, em momentos de crise, a gente não tem que ser emocional. Mesmo em momentos onde talvez precisamos de respostas contundentes, você não pode reagir só de forma emocional. A Bíblia diz que Jesus chega em Jerusalém, dá uma olhada no templo, vê, examina tudo, vai dormir. No dia seguinte, ele volta com a zorrague para virar a mesa dos cambistas. Ele não fez isso no impulso emocional. E ele volta com a palavra de Deus, está escrito. Minha casa será casa de oração, vocês transformaram num covil. Ele pensou, ele raciocinou, ele refletiu. E vamos lembrar que ele está agindo como homem. E ele vem baseado, posicionado. Eu vou andar na palavra de Deus. É assim que funciona. O apóstolo Pedro com os demais apóstolos estão no meio de uma tempestade. O negócio está feio. A Bíblia diz que eles saíram antes de anoitecer. Então tem que ser antes das 6. A Bíblia diz, na 4ª vigília da noite, Jesus vem ao encontro deles. A noite tinha 4 vigílias, às 12 horas da noite, de 3 horas. Primeira vigília, das 6 às 9. Segunda vigília, das 9 à meia-noite. Terceira vigília, da meia-noite às 3. Então Jesus vem em algum momento entre 3 e 6 da manhã. Pode ter sido 3:30, pode ser 4, 4:30, 5:30. Então eles estão no mínimo 9 horas remando. E o pior, só chegaram na metade do lago, que era tão grande que eles chamavam de Mar da Galileia. 11 quilômetros de distância, o ponto da travessia lateral. O ruim de estar na metade é que se você desistir, você tem o mesmo trabalho do que continuar. Mas a Bíblia diz que Jesus vem andando sobre as águas. Agora imagina, gente, noite de chuva, não é noite de lua, de estrelas, é noite escura. O que clareia de vez em quando é um relâmpago ou outro. Então está aquele negócio escuro. Daqui a pouco, entre uma relampeada e outra, alguém vê um vulto andando em cima da água. Qual seria a sua reação? A maioria de nós já estaria dizendo, está amarrado em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. A Bíblia diz que eles gritaram apavorados, dizendo, é um fantasma. Você já percebeu que a maioria de nós está sempre esperando notícia ruim? O telefone toca de madrugada, o coração dispara. Porque tem que ser tudo menos uma coisa boa. E no momento que a turma começa a gritar, Jesus diz, não temam, sou eu. No momento Jesus diz, sou eu, o Pedro, sempre o Pedro. Que fala pensando e pensa falando. Diz para Jesus, se és tu, manda-me ter contigo. Jesus diz, vem. As pessoas dizem que Pedro andou sobre a água. Isso é uma maneira muito simplista de dizer. Pedro andou sobre a palavra do Senhor Jesus. Pedro sabia que não podia pisar na água. Ele falou, mas se é o Senhor, se você que é o meu Senhor se move por cima das tempestades, dos problemas da vida, eu fui chamado para andar com você, para seguir o seu modelo, para seguir o seu padrão. Eu quero me mover por cima também. Então me chama. Jesus diz, vem. Por que ele não sai o tempo todo dizendo vem? Está procurando alguns corações se inspirem, que estejam cansados de viver. Eu vou viver só o natural, agarrado no barco. Curioso é que todo mundo só fala da incredulidade de Pedro. Porque Pedro afundou. Eu digo, meu amigo, Pedro andou 2 vezes sobre a água. A ida e a volta.
Porque quando ele está indo, a Bíblia diz que ele tira os olhos de Jesus e começa a olhar para o tamanho da onda e a força do vento. Eu gosto de dizer que fé é olhar para Jesus na hora da tempestade. Mas incredulidade é olhar para o tamanho da onda e para a força do vento na hora da tempestade. Quem fica olhando para o problema não vai conseguir ter fé. Quem olha para o Senhor, quem olha para aquilo que Deus falou, algo vai mudando dentro dele e ele começa a enxergar além daquele cenário. É como se um portal abrisse e permitisse você enxergar além, ver depois o que é que está vindo. E você está lá vislumbrando a materialização da promessa. Alguém um dia falou para mim, você é muito empolgado com o futuro. Estávamos falando lá atrás. De quando dizíamos, seríamos milhares de pessoas, que tocaríamos nações e veríamos a ação de Deus. E quem nos chamava de doido, de maluco, de empolgado, de megalomaníaco. Mas dizia, o senhor é um pouco empolgadinho. Eu lembro que eu falei para um, usando a frase que eu ouvi de alguém, nem lembro quem. Eu falei, eu vi o futuro, gostei do que vi e decidi viver lá antes de chegar lá. Sabe, a fé é isso. Você enxerga aquilo que Deus vai mudar e você começa a ser norteado por aquilo. Você não só enxerga aquilo, você fala sobre aquilo. Deus diz para Abraão, estou mudando o seu nome, a partir de agora você é pai de nações. O cara chega em casa e fala para a mulher, Deus mudou meu nome. A partir de hoje você me chama de pai de nações. Não era pai de nenhum. Mas a Bíblia diz que ele creu naquele que chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Quando você começa a ver as coisas que ainda não são como se já são, você também começa a falar de acordo com isso. E a fé, ela tem uma visão, mas ela também tem confissão e ela tem ação. E a gente consegue abrir esse portal e mudar circunstâncias. Eu tive uma lição muito prática de um posicionamento que eu e você precisamos ter, que diz respeito a algum momento entre aquilo que Deus falou e a sua materialização. Nós temos um hiato que às vezes é difícil de entender. Primeiro livro de Reis, no capítulo 17, a Bíblia diz que o profeta Elias, ele está sendo cuidado por Deus de uma forma sobrenatural. Ele anuncia uma seca que dura 3 anos e meio. Junto com a seca, pela falta de chuva, não há colheita, vem escassez, vem fome. Ele está sendo perseguido, pelo rei Acabe e a rainha Jezabel, e Deus precisa escondê-lo. E no verso 3 de 1 Reis 17, Deus diz, saia daqui, vá para o leste. Esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Eu disse, esconde, vai salvar a sua vida. Só que Deus diz para ele, você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Pensa num negócio insano. É o primeiro registro do sistema delivery, de entrega de comida na história que você tem, está aqui. O Senhor disse, você vai ficar de boa no esconderijo, e os meus covoboys vão, na hora certa, entregar a comida para você. E você bebe da água do ribeiro. E ele está lá. Só que o verso 7 diz, passado alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Os corvos continuam trazendo comida, mas não tem mais água. Agora, gente, Deus abrir fonte, onde não tem água, no Antigo Testamento, é milagre ordinário, já não é nem extraordinário, do tanto que você tem. Não era a coisa mais complicada. No verso 8, a Bíblia diz, veio a palavra do Senhor Elias dizendo, levante-se, vá a Sarepta que pertence a Sidom, fique por ali. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Ordenei. Não sei o que soa para você, mas na minha cabeça simplesmente está dizendo, está tudo certo e resolvido. Conjugação passada, pretérito. Já dei ordens. Eu, no lugar do Elias, sairia dizendo, está tudo resolvido. Ele chega e encontra a viúva. Mas quando encontra a viúva, descobre que a viúva tem condição de cuidar nem dela. A mulher explica para ele que é fazer a última refeição, tipo a saideira. Ela diz, olha, meu filho, vamos comer a última e depois disso nós vamos morrer. Mas Deus está dizendo, eu já ordenei. Quando Elias chega e vê que ainda não aconteceu nada, ele não bota em xeque o que Deus falou. Ele diz, não aconteceu ainda. Mas se está determinado por Deus, não tem chance de não acontecer. E só tem um jeito dessa mulher ser a fonte de provisão que Deus disse que ela seria na minha vida. Primeiro eu preciso empurrá-la para o milagre. E Elias chama essa mulher para fazer uma loucura. Ele diz, vai e faz o que você falou, o rango, a comida. Mas traz primeiro para mim, depois para você. E ele dá uma palavra, e ele diz para ela de uma maneira muito clara, no verso 14, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não acabará,
O azeite do jarro não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Calcula-se que a vazão de água daquele ribeiro de Querite, em 6 meses sem chuva, já teria secado. Mas eram 3 anos e meio. Isso significa que ainda tinha 3 anos e meio, 3 anos de seca pela frente. Vamos supor que alguém errou a conta, 2 anos e meio, 2. Deus estava anunciando um milagre de multiplicação contínua. Só quando Elias chega, não tem nada. Mas ele tem uma palavra de Deus, eu ordenei a viúva. Então, se está ordenado, já está provisionado, decidido, resolvido no plano natural. O negócio é só materializar, escoar para o lado de cá. Você lembra quando Josué, capítulo 3, Deus fala para Josué que na hora de atravessarem o Jordão, os sacerdotes iriam carregando a arca primeiro. Eu não sei se você lembra dos detalhes do texto. Eu não quero ler o texto todo, mas eu acho que a gente pode dar uma olhadinha em Josué no capítulo 3 e no verso 8. Olha a instrução de Deus. Portanto, você dará uma ordem aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem ali. Então Josué disse aos filhos de Israel: venham cá, ouçam as palavras do Senhor. Ele falou: vocês vão saber qual é a aliança que o Senhor fez com vocês. No verso 11 ele diz: eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão na frente de vocês. 13. Quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, tocarem as águas, elas serão cortadas. A saber, as águas que vêm de cima se amontoarão. Quando é que elas seriam cortadas? Quando os sacerdotes colocassem a planta dos pés nas águas. E aí lá vem os sacerdotes. E quando eles colocam a planta dos pés nas águas, Deus que prometeu cumpre o que ele prometeu. E ele cortou as águas. O problema é que a Bíblia diz que as águas foram cortadas numa cidade chamada Adã. 30 quilômetros acima do ponto onde eles estão passando. E no momento que eles botam a planta, Deus cortou. Só que ninguém viu nada. Eu imagino um sacerdote olhando para o outro. E deixa-me dar uma palavra para os líderes que estão presentes aqui. Não adianta você querer levar o povo para um lugar que você ainda não entrou. Nós temos que ser os primeiros a entrar. Nós temos que ser o primeiro a pisar, os primeiros a acreditar. E as pessoas vão vir conosco. Agora ficar esperando que o povo entre para você e depois, talvez você precisa pensar se está no lugar certo liderando ou não as pessoas. Mas quando eles pisam, não dá para continuar. Cortou ou não cortou? Todo mundo está dizendo, Deus disse que ia cortar, mas nós não estamos vendo. Mas ele falou, e daqui a pouco as águas começam a baixar. Eu não sei por que Deus faz isso. Ele podia ter cortado na frente deles. Mas de vez em quando Deus sai de um jeito. Eu não falei que ia cortar, você só confia e espera. Às vezes leva um tempo entre o corte das águas e até que elas escoem para que a gente passe. Mas mesmo quando nós estamos esperando, nós não estamos esperando acontecer. Nós estamos esperando materializar o que já aconteceu. Essa é a dinâmica da fé e de como ela opera. Quem está entendendo? Eu tive uma lição muito prática sobre isso no início dos anos 2000. Deve ter sido ali, não foi 2000, no máximo 2001. Eu acho que foi no final do ano 2000. Eu acabei contraindo uma hepatite, provavelmente pelo hábito pastoral de tomar chimarrão em todo lugar que passava. E eu lembro que aquilo realmente foi um baque. Demorou para entender que era uma hepatite, porque eu tinha feito viagens antes disso, tanto para a Amazônia como para a África, e a hepatite toca o fígado, mas a malária também. Então eu tinha muitos dos sintomas de malária, e até que aparecesse a icterícia, aquele amarelão na pele e nos olhos, e eu conseguisse ter o resultado do exame, a gente estava naquela expectativa, né? O que será? Quando veio a notícia que era hepatite, me deu até um alívio. Porque ouvindo o relato de alguns, inclusive o pastor ali que está aqui, que foi anos missionário em Angola, teve pelo menos umas 40 crises de malária, me deu um desespero de pensar na possibilidade de ter que lidar com aquilo. Então, quando veio a notícia que era uma hepatite, para mim foi mais alívio, parecia mais boa notícia do que ruim. Só que o médico disse, pastor, seu fígado está virado numa gelatina, e o senhor precisa de repouso, não tem outro tratamento. Ele falou, se o senhor não parar a sua agenda, não parar a viagem, eu venho com a polícia te internar e sua mulher está do meu lado. Ele falou, na igreja manda o senhor, aqui mando eu. Eu falei, sim, senhor. Pensei, estou correndo demais, vai ser bom dar uma parada. Agora, imperativo, depois de uma semana, gente, ele não aguenta mais ficar parado. Ele descansou tudo de uma vez. E eu comecei a ficar inquieto. Eu dizia, meu Deus, a igreja está vivendo o melhor momento.
Mas não é só eu. Eu comecei a olhar, cada pastor estava enfrentando algo diferente, tudo ao mesmo tempo. E eu fiz um comentário. Falei, só pode ser coisa do diabo tentando parar a gente. Quando eu fiz o comentário na oração, eu não consigo te explicar, meus olhos se abriram. E eu tive um claro discernimento de que eu estava debaixo de ataque, como todos os outros colegas. Então, eu não estou dizendo, querido, que nós nunca vamos lidar naturalmente com situações de enfermidade, que não possa ter repouso, que não possa ter o tratamento, que não possa se fazer as coisas de forma natural. Aliás, o que eu mais venho pregando ultimamente sobre o cuidado do corpo é para não espiritualizar demais. Agora, naquele momento, quando eu discerni que era de fato o inimigo tentando nos parar, algo dentro de mim se indignou. E eu falei, Deus, quem governa a minha vida é o Senhor. Quem prevalece o sobrenatural na minha vida é o Senhor. Não é o reino das trevas. Eu não vou aceitar isso. E eu escolhi. Eu falei, eu vou andar no lugar de fé que eu sei que funciona. Eu passei 2 dias inteiros confessando tudo quanto é texto da Bíblia sobre cura, né? Tudo quanto é promessa, tudo quanto é declaração de fé. E lá ia eu, bendiz a minha alma ao Senhor, não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios, Salmo 103. Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, mas é Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Aí eu pulava de salmo, enviou a sua palavra, e a Bíblia inteira, 2 dias sem parar. O dia inteiro. E eu não sei se alguém já tentou ficar confessando texto bíblico de uma realidade que não mudou 2 dias. Parece uma eternidade. Porque era manhã, tarde, noite. E aquilo não mudava. Eu estava decidido. Eu vou entrar no que Deus tem. Na segunda noite, enquanto dormia, tive um sonho. Acordei, não sei se foi na hora que eu tive o sonho, mas acordei lembrando nitidamente do sonho. No sonho eu ia ao banheiro. Eu sei que é chato falar disso, mas não consigo achar uma versão mais clássica e polida para falar disso no púlpito, mas uma das coisas que mais me incomodava na hepatite, quem teve costuma concordar com isso, não era a icterícia, o amarelão da pele dos olhos, é a cor da urina que fica escura. E cada vez que eu urinava, eu olhava aquilo e dizia, estou tudo estragado por dentro. Era uma coisa horrível o sentimento. Só que no sonho, eu ia ao banheiro e observava a cor da urina que estava clara. E no sonho dizia, Deus me curou. E a prova está aí que a cor da urina mudou. Nesse momento, eu acordo com aquela lembrança vívida, eu dou glória a Deus na cama. E eu falei, é isso, Deus está falando comigo, Ele me curou. Gente, levantei, fui para o banheiro, urinei, e a cor da urina, aleluia. Estava escura. Imediatamente, o que é que você faz? Tira os olhos de Jesus, bota na força do vento, no tamanho da onda. E eu falei, empolgou demais. A Bíblia diz que quem tem sonho, conte como sonho. Você já quis acreditar que era uma palavra de Deus. A evidência de que não é, está aí. Gente, eu voltei para o quarto, parecia um orangotango. Tão desanimado assim, que já ia arrastando a mão para o chão. Me joguei na cama. Falei, cara, larga a mão de ser bobo, aceita que dói menos. Daqui uns dias você melhora. Desisti naquele momento. A hora que eu desisti, o Espírito Santo falou comigo. Eu te mostrei a realidade do reino espiritual. E você está escolhendo olhar para o natural. Deixa eu te dizer de novo, o que muda o posicionamento de fé é uma palavra. Naquele momento Deus está dizendo, não olhe para a cor da urina que você viu no vaso. Olhe para aquela que você viu no sonho. Foi eu que te mostrei. Eu enlouqueci. A fé deixa a gente surtado. Eu peguei uma jarra de mais de 2 litros de água, enchi. Comecei a tomar um copo atrás do outro. Falei, diabo, você tentou me desanimar e estava conseguindo. Mas nós vamos para o segundo round, maluco. Eu falei, eu vou encher o tanque. Nós vamos ver se tem urina, continua escura. Então logo eu consegui encher o tanque, fui esvaziar no banheiro, a urina estava clara. Essa hora que o diabo fala, também com o tanque de água que bebeu. Mas nunca mais ficou escura. A icterícia, o amarelão começou a sumir ao longo do dia. No final do dia eu apareci lá no consultório do médico, ele era da igreja. Ele costumava dizer, pastor, essas coisas que o senhor conta aí no púlpito só acontece com o senhor. Conosco, os meros mortais, não. E eu lembro que eu apareci, sabia exatamente o horário da última consulta, e avisei a secretária dele, não fala que estou chegando. Eu falei, está atendendo alguém? Não. Bati na porta, abri, ele me olha assustado. O que o senhor está fazendo aqui? Veio estar em casa repousando. Falei, o senhor mandou eu ficar em repouso, a menos que eu aparecesse com uma daquelas histórias que eu conto no púlpito. Ele me olha e fala, não. Eu falo, sim. Não, sim, não, sim. Aí ele veio, falou, icterícia sumiu dos olhos, da pele. Eu falei, a cor da urina melhorou primeiro, antes do que isso. Ele apalpou e disse, não está inchado seu fígado como estava antes? Como você está sentindo? Eu falei, doutor, estou com vontade de comer tudo. Porque você fica o fígado meio alterado, o apetite é afetado. E a partir daquele momento, não houve mais sinais. Agora, o que eu entendi entre o sonho e a urina mudar de verdade? Que no momento do sonho, eu já tinha pisado com a planta das águas.
Mas as águas não tinham escoadas todas. E muitos de nós desanimamos aqui. É por isso que a Bíblia diz, Abraão não se enfraqueceu na fé. Ele ficava olhando e diz, eu vi as estrelas do céu. Quando todo mundo só estava enxergando o sol, eu sabia que estava lá. Eu criei na palavra dele, é só uma questão de tempo. Isso vai escoar para o lado de cá. Uma das coisas mais emocionantes que eu descobri depois da salvação é que nós podemos viver o sobrenatural, porque decidimos, escolhemos andar nesse lugar. Eu repito, vai ter muita ação de Deus, mover do Espírito Santo, operação dos dons. Eu creio que nós vamos ter milagres que vão ser produzidos por intervenção direta dos anjos. Eu não sei se você sente isso, mas tem um cheiro de sobrenatural nesse lugar. Mas se não acontece nada no ambiente, você pode provocar isso, entrando nesse lugar de fé. E eu quero te provocar isso em nome de Jesus.